guerra está declarada. Traição, gente ferida, tudo isso é demais para o Prota aguentar. Ele se culpa. Seus amigos foram machucados por causa dele. Sua fraqueza os deixou nessa condição. Assumindo a responsabilidade, ele jura vingança. O Prota abre uma live e declara guerra contra as guildas Zenith, Mano e Five Stars. Não há mais como voltar atrás. Sem perder tempo, ele vai até o acampamento das guildas Zenith e Five Stars. Eles tentam se justificar, alegando que não o traíram, mas o Prota não quer saber. Cansado de ouvir desculpas, ele desfere um corte tão poderoso que destrói todo o cenário atrás dele. Desesperados, todos tentam fugir, mas ninguém é rápido o suficiente para escapar de sua ira. Depois, o Prota recebe uma mensagem de Hyun, avisando que Patrick, membro da guilda Mano, quer falar com ele. Sem precisar de teleporte, com um único salto, ele chega ao acampamento. Patrick tenta livrar a barra da sua guilda, oferecendo todas as informações possíveis, algo que já seria suficiente para inocentar tanto ele quanto o Prota. Mas o Prota quer mais. Ele quer vingança. Patrick então revela que um ataque contra o Prota está prestes a acontecer. Mas o Prota nem liga. E de fato, logo um verdadeiro exército se reúne contra ele. No entanto, nada mais importa. Ele entra no seu estado supremo e se prepara para a batalha. O capítulo começa com as guildas Zenith e Five Stars reunindo seu exército para enfrentar o Prota, certos de que, com seus números, ele seria um alvo fácil. No entanto, o que encontraram foi um verdadeiro desastre. O Prota parecia mais um boss do que um jogador. Sua aura cobria todo o campo de batalha, e seus poderes estavam em um nível muito acima do que qualquer jogador normal conseguiria lidar. Ele humilha os oponentes e deixa claro o quão inferiores são comparados a ele. Não há mais esperança, não tem como ganhar. O Prota declara que as grandes guildas os ignoraram porque não há benefício em caçar ratos como eles. Mas ele pensa diferente. Ele avisa que nunca mais toquem ou traiam seus amigos, porque da próxima vez ele não será tão bonzinho. Depois de aniquilar as duas guildas juntas, o Prota volta para casa todo feliz, satisfeito com o resultado. Além disso, ele pegou uma tonelada de itens do exército derrotado e enviou para a Reina distribuir entre os membros da sua guilda. A cena então muda para a Reina, que assiste ao vídeo da batalha com um misto de emoções. Ela sente que deveria ter sido a responsável por essa vingança, não o Prota. Se sentindo inútil e indigna de participar, ela se afunda em pensamentos até receber uma mensagem dele. A mensagem soa como um sinal de respeito, um relatório detalhando tudo o que aconteceu, junto com os itens que ele conquistou, enviados para ajudar sua guilda a se reerguer. Isso muda completamente seu humor, e ela sorri, sentindo-se reconhecida. Determinada, ela promete que um dia o alcançará. O Prota está testando sua nova armadura, que possui atributos incríveis e habilidades passivas extremamente fortes. Entre elas, a capacidade de recuperar metade da vida ao atingir 30% do HP, um aumento de 25% na velocidade de movimento enquanto equipada e um bônus de 250 em todos os atributos. Mas as vantagens não param por aí. Agora, Tang consegue pegar automaticamente os itens que o Prota dropa no chão, algo que o deixa muito feliz, já que isso reduzirá seu trabalho. No dia da live, o Prota conversa com Heather momentos antes da transmissão. Heather está se sentindo muito culpado por seu passado como Smurf. Pede ao Prota um espaço na live para se desculpar publicamente. O Prota apoia totalmente a ideia, e então a transmissão começa. Sem perder tempo, o Prota coloca os dois para lutar, pois essa será a última prova antes de Yuri entrar nas ranqueadas. Ela responde bem às investidas do Cabeça de Frango, mas a diferença de experiência entre os dois ainda pesa bastante. O Prota faz algumas observações e, em seguida, dá o espaço que Heather pediu para seu pedido de desculpas. Heather então se dirige ao público, pedindo perdão por tudo o que fez no passado. Agora, ele só quer seguir um caminho digno como streamer, assim como seu ídolo, Ali Boss. Para provar sua honestidade, ele doa 1 bilhão para a caridade, declarando que esse foi todo o dinheiro que ele acumulou sendo um Smurf no Arena. Sua atitude impressiona a todos, e ele é ovacionado antes de se desconectar, finalmente conseguindo o perdão que tanto desejava. Ria, como esperado da maior prodígio do Prota, consegue alcançar o rank bronze sem nenhum problema, finalizando assim a primeira temporada da escolinha do Alley Boss. O Prota até chama ela para sair como forma de comemoração pelo ótimo desempenho, e ela fica toda animada, até ele dizer que também ia chamar seus 2 irmãos para comemorar. Em mais um dia de caça, o Prota está tendo problemas com seu chat, porque ele está tão poderoso no jogo que nenhum bicho apresenta perigo para ele, fazendo a galera acreditar que ele está caçando em um território de nível baixo. O Prota então ouve uma explosão ao longe e vê a oportunidade perfeita para provar que eles estão errados. A guilda Red Bulls, liderada pelo pro player Mascherano, está lutando contra um grupo de orcs extremamente forte, onde nem mesmo toda a organização e preparo da guilda são suficientes para derrubá-los. Para se exibir, o Prota espera o monstro se preparar para dar o golpe final e se intromete, finalizando a luta com 4 cortes limpos e precisos. Feliz por ter calado a boca do seu chat, ele se gaba. Mascherano até tenta chamar o Prota para participar da caçada, mas ele nem dá bola e quita do jogo.
O Prota vai até as Indústrias Luas para falar com o agiota, que agora é presidente do seu time, sobre seus planos para o futuro. O CEO pergunta quem ele pretende convidar para a equipe e já está pensando em jogadores como Seok-jung, Jung e Taika. No entanto, o Prota joga um balde de água fria nele ao revelar que o primeiro escolhido foi Manson, um mago. Ele continua listando os nomes: Dwayne, Sunny e Rhea. O CEO não consegue aceitar essa escolha, mas o Prota pergunta se ele não confia nele. Em seguida, explica sua decisão. Dwayne é excelente em batalhas de grupo, pois possui várias habilidades de controle para lidar com assassinos. Sunny é uma necromante que pode preencher os espaços vazios na equipe. E Rhea, uma sacerdotisa, consegue se proteger e curar ao mesmo tempo. Com isso, sobra apenas uma vaga, que o Prota pretende preencher com um paladino para atuar como tanker. Aproveitando a conversa, o Prota decide esclarecer algumas coisas e pergunta sobre os 300 bilhões que pagou. A cena corta para ele chegando ao hospital onde seu pai está internado. Segurando sua mão, o Prota diz que agora sabe de tudo. Tudo o que aconteceu para eles chegarem nessa situação. Na conversa com o CEO, ele descobre que Jung Chul-ho, pai de Han Baek e melhor amigo de seu próprio pai, roubou 300 bilhões da empresa de sua família e entregou a dívida ao CEO. Com ódio, o Prota, ainda segurando a mão do pai, promete que destruirá tudo o que for mais precioso para Jung Chul-ho. Uma simples vingança não seria suficiente. Ele tem que pagar da pior forma possível. O Prota pede que seu pai acorde antes que ele faça isso, pois não quer se tornar um monstro como essas pessoas. Ao sair do quarto, os batimentos cardíacos de seu pai aumentam e suas mãos se movem, mesmo que só um pouco. O Prota está decidindo quem será o último jogador a ser convidado para seu time profissional. Ele pensa muito sobre o cabeça de frango, mas sabe que a opinião pública ainda não é boa a seu respeito, já que ele foi um Smurf no passado. No entanto, o Prota encontra uma maneira de fazer com que as pessoas aceitem sua escolha. Após decidir quem seriam os jogadores, chega a parte mais difícil: recrutá-los. O Prota conversa sobre isso com Yang-chan, e a primeira convidada é Yuri, que aceita na hora, vendo a oportunidade como uma excelente chance de ganhar dinheiro e melhorar no jogo. O recrutamento segue muito bem, com todos os escolhidos aceitando, o que deixa o Prota muito feliz, pois ele sente que escolheu as pessoas certas como amigos. O último membro, o Senhor Cabeça de Frango, parece relutante em aceitar, pois, apesar de ter feito toda a doação ao Prota e pedido desculpas, as críticas sobre ele ainda persistem. Porém, o Prota diz que não se importa com o que o público pensa, mas sim com o que ele quer: se tornar o número 1 junto com ele. Finalmente, Heather aceita, e o Prota então tem seu time montado. O Prota continua sua caçada pela missão principal do jogo nas Montanhas Walter, até que recebe uma mensagem de Kang, avisando que as grandes guildas se reunirão para tentar acabar com ele. Eles então combinam de se encontrar para dar continuidade ao cenário principal. Enquanto o Prota pensa no que fazer, Kang, exausto de tanto trabalhar, se escora em uma pedra, que na verdade não era uma pedra, mas sim um monstro gigantesco. Apavorado, ele sai correndo e pede ajuda. Com muita habilidade, o Prota derrota a criatura rapidamente, revelando assim a entrada de uma masmorra. Na sede da Nike, Kang corre desesperado para falar com seu chefe, argumentando que não podem aceitar o time que o Prota montou, pois só há amadores. E até para ele isso seria demais. No entanto, o CEO responde que o Prota já se provou incontáveis vezes e que ninguém pode mais duvidar dele. Ele relembra que o último time campeão da raid semanal foi a Red Bull, a mesma guilda que, mesmo lutando em equipe, não conseguiu derrotar os orcs que o Prota eliminou sozinho com um único golpe. Não há com o que se preocupar. Basta aceitar. O Prota já se tornou uma verdadeira divindade dentro do Arena. Com todas as guildas reunidas, o Prota finalmente dá início à sua estratégia para o 6º cenário principal. O Prota e seu exército continuam sua caçada insana nas Montanhas Walter, mas infelizmente não encontram nada. E a exaustão começa a tomar conta de todos. Sem escolha, o Prota é forçado a encerrar suas atividades por hoje. Inquieto em casa, ele anda de um lado para o outro, impaciente, esperando alguma notícia sobre a localização da Montanha Cruz. Então, Mascherano liga para ele com a informação que ele tanto queria ouvir. Sem perder tempo, o Prota entra desesperado no jogo e parte com tudo para cima, determinado a destruir a montanha o mais rápido possível e levar todo o crédito para si. No entanto, assim que se aproxima, uma horda de monstros avança contra ele. O Prota diz para Tang que seu único objetivo é chegar até a cruz e destruí-la. E assim eles fazem, esmagando qualquer monstro que cruza seu caminho. Eufórico, o Prota percebe que não há mais inimigos por perto, o que o deixa desconfiado. Quando finalmente se aproxima da Montanha Cruz, um dragonete dourado gigante surge em sua frente, deixando o Prota desolado. Ele achava que desta vez as coisas seriam fáceis, mas percebe que, mais uma vez, terá que se virar em 3 para alcançar seu objetivo.
Prota enfrenta o dragão ancestral Dragonite, uma lenda viva do Arena, conhecido por seu ataque massivo e regeneração monstruosa. Para ganhar tempo, ele ativa a habilidade especial do seu traje e invoca o Tirano Caruso, um dragão imenso que entra no combate. O Prota ordena que Tang o buff. A batalha é tão brutal que o Prota e Tang precisam recuar, ficando à distância para assistir. Os dois dragões iniciam um confronto avassalador com rajadas de fogo. Tirano vence a disputa inicial, mas Dragonite não dá trégua e agarra seu pescoço. Aproveitando essa brecha, o Prota ativa todos os buffs do Tang e usa sua habilidade Reconstituição do Crepúsculo, reduzindo em 20% todos os atributos do oponente exposto ao crepúsculo. Em seguida, ele ativa a Proclamação de Autoridade, emissão de combate, aplicando um efeito de lentidão ao dragão. Com tudo isso combinado, o Prota e Tang partem para o ponto mais vulnerável do inimigo, seu olho. Com um ataque avassalador, ele finaliza a luta. Mas quando está prestes a destruir a tumba e concluir a missão, Johannes aparece de surpresa, deixando o Prota surpreso. Johannes pressiona o Prota a quebrar a torre, mas toda vez que ele destrói, Johannes a reconstrói. Frustrado, o Prota pergunta por que ele está fazendo isso, e Johannes explica que não acha certo o Prota representar todos os jogadores sozinho nessa missão, já que ele é forte demais. Então, ele propõe que todos os jogadores participem caçando um Dragonite, e o Prota aceita de primeira, já que não é ele quem terá que fazer isso. Depois de finalmente concluir a missão principal, o Prota vai conferir todos os itens que ganhou nessa longa jornada. Ele upou até o level 240 e recebeu 3 itens. O primeiro é o Coração do Dragão, que é inútil para ele, então ele dá para Tang. O segundo é uma bola dourada, que o deixa irritado por ser um item ruim. E o terceiro é o Sangue de Dorma, que aumenta todos os seus atributos em 15%, podendo chegar a 20% em combate. Esse último item deixa o Prota super feliz, já que é absurdamente forte. Para comemorar, ele faz Tang comer o coração do dragão de uma vez. E, como resultado, Tang evolui, ganhando um coração que aumenta drasticamente todos os seus status e muda sua aparência. Animado, o Prota já parte para o palácio em busca de uma nova missão com o Imperador, que o encarrega de entregar uma carta no continente leste. Essa missão principal promete dar ao Prota o título de Conde, além de uma recompensa do Imperador, que será baseada na quantidade de vinho que o Prota trouxer para ele. Enquanto come em casa com Yang Chan, o Prota recebe um telefonema de Kang, que confirma as suspeitas de esquemas de apostas no Arena. Irritado, o Prota escuta a sugestão de Yang Chan, que diz para ele fazer um post na comunidade pedindo para seus fãs enviarem clipes de momentos suspeitos dentro das partidas. Sem pensar 2 vezes, o Prota faz o post, furioso com o fato de pessoas estarem ganhando dinheiro ilegalmente às suas custas. O Prota está conversando com Kang e o CEO sobre a venda de contas no Arena, e pergunta se isso pode afetar a contratação do Cabeça de Frango. Kang responde que não, e que isso talvez até sirva como uma cortina de fumaça para sua entrada no time. O Prota fica satisfeito, já que a contratação de Heather é uma parte crucial para sua tão sonhada vingança. Mais tarde, o Prota e alguns amigos retornam até Johannes para capturar o Dragonite que ele queria. Agora que finalmente podem quebrar a pedra e liberar o acesso ao continente leste para todos, Seokjung faz as honras, e assim que a pedra é destruída, o Prota sai correndo na frente de todo mundo para ser o primeiro a cruzar o continente e receber todos os títulos roubados que isso dá. Já aproveitando a vantagem, ele começa a procurar todas as missões disponíveis no continente leste e abre uma stream para isso. No entanto, ao perceber que o chat está irritado, ele faz o coitado do Tang dançar para animar o público. Após receber uma chuva de doações, ele segue até o Palácio Imperial, onde se apresenta como um nobre para conseguir falar com o príncipe. Ao entrar no salão, o príncipe Yu Yeong duvida que o Prota seja digno de estar ali e pede uma demonstração de poder. Sem hesitar, o Prota expande sua aura monstruosa, desmaiando todos os presentes na sala, e declara com firmeza: entre a terra e o céu, eu sou o mais honrado. Depois de expandir sua aura monstruosa e desmaiar todos na sala, o príncipe implora para que o Prota pare, reconhecendo que ele é digno de se encontrar com o rei para entregar a mensagem do imperador. Aproveitando a situação, o Prota também pede um mapa do continente. Enquanto analisa o mapa, sua atenção é chamada pelo Pavilhão Divino, o local mencionado pelo agente secreto como o destino do dinheiro roubado. O Prota sabe que há algo importante ali, mas decide reunir mais provas antes de agir. Com isso em mente, ele parte para a montanha Manhwa, em busca de Green. Ao encontrá-lo, o Prota menciona que está investigando o Pavilhão Divino para tentar encontrar pistas sobre a seita dos 9 céus. Green responde
entende que essa seita é uma organização secreta extremamente perigosa e que, se ele soubesse algo concreto, já teria ido destruí-la. O Prota diz que entende, mas admite que odeia ficar na defensiva. Querendo ajudar, Green marca uma reunião com o líder de sua seita. Quando o Prota chega ao encontro, o líder entrega um pergaminho com todas as informações que conseguiu ao longo dos anos sobre a seita dos Nove Céus. Isso libera uma nova missão, mas, para o Prota, os dados não trazem muitas novidades. Eles confirmam que a seita tem filiações secretas, explicam como ela ganha dinheiro e revelam seus planos de dominar o continente. Decidido a seguir adiante, o Prota parte para as montanhas para visitar o mestre de sua seita celestial. No entanto, ao chegar, ele encontra tudo destruído. Tomado pela raiva, pois planejava lucrar em cima da seita do seu mestre, ele começa a vasculhar os escombros, até que encontra uma pista sobre quem pode ter sido o responsável pelo ataque. Prota encontra uma carta deixada por seu antigo mestre. Nela, o mestre revela que descobriu que seus próprios discípulos eram membros da seita dos Nove Céus. Ele não pede vingança, apenas que quem encontrar a carta destrua o local e reivindique o título de líder da seita celestial. Com isso, o Prota recebe 2 títulos: líder da seita celestial, que aumenta suas habilidades e maestria sombrias em 20%, e o primeiro líder da seita, que permite a ele encontrar um discípulo capaz de usar as artes celestiais. Atendendo ao último desejo de seu mestre, Prota fecha a caverna e, entre os escombros, encontra um anel que concede mais 300 pontos de maestria, aumenta em 20% suas artes sombrias e desbloqueia a arte passiva, a autoridade do líder da seita, que permite restringir os movimentos de qualquer usuário das artes sombrias. Depois disso, o Prota se encontra com um procurador coreano para adiantar o anúncio da contratação do Cabeça de Frango. Para sua surpresa, o procurador é uma mulher, o que o deixa um pouco sem jeito. Ela agradece a ajuda do Prota nas investigações e, ao ouvir o agradecimento dele de volta, também fica envergonhada. No dia seguinte, o Prota abre uma live no Pavilhão Divino para tentar encontrar a missão que tanto procura. No entanto, após um dia inteiro de buscas, ele não consegue encontrar nada. Quando já estava indo embora, sua habilidade passiva, autoridade do líder da seita, se ativa, alertando-o da presença de um traidor nas redondezas. Ele então usa suas habilidades para debilitar os movimentos do inimigo. Prota continua atrás da menina misteriosa, que entra em um restaurante para se esconder. Lá dentro, ele questiona o dono do lugar, estranhando o fato de não haver ninguém ali, mesmo com milhares de pessoas no shopping. O dono desconversa e vai para os fundos. Usando seus poderes, o Prota vê o homem dando uma bronca na menina, que logo sai e vai até sua mesa para servi-lo. No momento em que ela se aproxima, o Prota expande sua habilidade, travando o corpo da garota. Ela então sussurra no ouvido dele que o homem está monitorando seus passos, e logo depois cai no chão. O dono do restaurante corre até ela, preocupado, mas o Prota diz que apenas perguntou sobre a seita dos Nove Céus, e em seguida, ela desmaiou. O homem fica furioso, saca uma faca e ataca o Prota, que derruba rapidamente. Com o caminho livre, ele diz à garota que agora podem conversar em paz. A menina então revela que há um discípulo chamado Jintai, filho de um dos comandantes da seita, que traiu o grupo porque almeja a posição de líder. No entanto, mesmo após ouvir a história, a missão do Prota não atualiza. Então, ele pede que ela conte tudo o que sabe sobre o pavilhão celestial. Enquanto isso, na polícia, a procuradora Kim está estressada com o trabalho e recebe a notícia de que o Prota vai anunciar a contratação do Cabeça de Frango no dia seguinte. Como esse é um assunto polêmico, ela decide ajudá-lo, revelando publicamente o grande esquema de apostas ilegais nas ligas profissionais do Arena. Dessa forma, a atenção da mídia se volta para o escândalo, criando uma cortina de fumaça para que o Prota possa seguir com sua missão sem dores de cabeça. A menina misteriosa diz ao Prota que existem 3 lugares no continente relacionados à Ordem das Sombras: a joalheria, o 7º andar e um lugar chamado Jumbo, o cassino. O Prota começa a se perguntar como a família imperial não sabe sobre a Ordem das Sombras e decide ir pessoalmente perguntar ao imperador sobre isso. Chegando ao palácio do Imperador do Leste, o Prota entrega a carta do Imperador Yusmaon e aproveita para perguntar sobre o cassino do 7º andar. Essas palavras irritam o Imperador, que ordena que um ninja tente eliminar o Prota, mas ele o neutraliza rapidamente. Ao ver a força do Prota, o Imperador decide explicar melhor a situação. Ele revela que o proprietário do 7º andar é a Ordem do Submundo, que antigamente servia para facilitar certas transações, mas que agora está completamente fora de seu controle. O Prota diz que odeia a Ordem das Sombras, e se o Imperador lhe contar tudo o que sabe, ele pode ajudar a resolver esse problema. De volta ao palácio do Imperador, o Prota leva várias iguarias do continente leste, o que deixa o Imperador muito feliz. Como recompensa, ele presenteia o Prota com o título de Conde e um contrato que lhe dá o direito de possuir uma propriedade no reino, tudo o que o Prota sempre quis. Além disso, o Imperador pede que ele vá encontrar Lebron, pois o cavaleiro queria falar com ele. Ao chegar lá, Lebron está rindo muito e diz que o Prota entenderá a graça quando chegar ao destino da missão. O Prota então se teleporta para o local, que parece ser um reino abandonado,
cheio de ratos e sujeira, miséria, fome e tudo que há de ruim. O terreno que o imperador deu para o Prota é tenebroso e ele não faz ideia do que fazer para melhorá-lo. Todas as construções estão quebradas e se monstros atacassem, seria o fim do território. O administrador temporário, Johnny, conta um pouco da história do lugar. As forças rebeldes ao Hill vieram e destruíram tudo. Diante de toda essa bagunça, o Prota pergunta a Johnny se já foi decidido o grupo que ficará encarregado da reconstrução, mas Johnny sai correndo. Ele quer voltar à capital, já que não vê futuro algum nesse território destruído. O Prota não pode deixá-lo ir embora, pois ele é quem mais conhece tudo ali e oferece de tudo para convencê-lo a ficar. No entanto, Johnny se recusa, até o Prota oferecer comida. Isso mexe com seu coração e, depois de provar o prato mais gostoso que já comeu na vida, ele decide ficar. O Prota então abre uma live e mostra seu território todo acabado. Ele investe uma fortuna na reconstrução, que começará no dia seguinte. Johnny corre para avisá-lo que encontraram um grupo de mercadores para dar início às obras, e o Prota já imagina o pior ao perguntar quanto tudo vai custar. Nesse momento, LeBron chega e diz para ele não se preocupar com o orçamento, pois convencerá o imperador a cobrir os custos. Além disso, LeBron traz uma horda de cavaleiros do Império para garantir a segurança do local e impedir qualquer interferência. Com tudo certo e os planos encaminhados, o Prota fecha negócio e sai para lidar com a Ordem das Sombras do Submundo. Essa ordem foi criada no Império Yushin para conter o poder regional, mas no fim das contas, saiu do controle. Ela se divide em dois caminhos: a Perfuradora dos Céus, que cuida das finanças, e os Três Estrelas, que comandam o poder militar. Esses últimos estão subdivididos em três divisões: a Divisão das Sombras, a Divisão do Desafio e a Divisão do Dragão. Para o público, os Três Estrelas são conhecidos como a Estrela do Sul e estão localizados em Linakulu, uma cidade chamada de a Flor do Continente. Eles têm ambições de tomar o trono do imperador. O Prota consegue chegar até essa cidade e ouve rumores de que a Estrela do Sul está recrutando novos membros. Então, ele decide se infiltrar na organização para destruí-los de dentro para fora. O Prota se infiltra no território inimigo, mas nem o chefe da guarda, Jin Hyong, nem parece se importar. Ele apenas diz ao Prota que já foi aceito e que deve ir treinar o básico com os manequins. Depois disso, Jin Hyong simplesmente vai dormir. Sem fazer nenhum esforço, o Prota consegue entrar para o grupo, mas ele sente que há algo de errado e decide descobrir a verdade na base da cachaça. Alguns dias depois, o Prota já se tornou amigo de todo mundo de tanto beber com eles. Durante esse tempo, ele descobre que Jin Hyong foi rebaixado à posição de guarda por Jin Tai, ou seja, eles têm o mesmo inimigo. O Prota então começa a pensar em como poderia se aliar a ele e segue seu plano, ainda usando a bebida para ganhar sua confiança. Enquanto bebem juntos, Jin Hyong pergunta o que o Prota realmente está fazendo ali, já que percebeu que ele é muito habilidoso. Jin Hyong já suspeitava que o Prota tinha algum objetivo. O Prota então começa a bajulá-lo e revela saber que ele faz parte das Três Estrelas. Isso irrita Jin Hyong, que pensa que o Prota foi enviado por Jin Tai e parte para cima dele. No entanto, o Prota se defende e diz que entende seu ódio por Jin Tai e que quer formar uma aliança para derrotá-lo. Jin Hyong então pergunta qual seria o benefício do Prota nessa aliança. É nesse momento que o Prota se apresenta como o líder da seita do demônio celestial. Jin Hyong fica de joelhos, chocado ao perceber que Jin Tai fez um inimigo de um aventureiro tão poderoso. Seu discípulo, que também estava presente, implora para que Jin Hyong aceite a ajuda do Prota, pois essa é a vingança que eles tanto desejavam. Diante disso, Jin Hyong aceita a aliança, e o Prota promete guiá-lo até sua vingança. Prota vai falar com o príncipe do continente leste e simplesmente anuncia que conseguiu o ex-chefe da divisão do dragão como aliado. O imperador questiona se ele é realmente confiável e o Prota explica que ofereceu a ele a liderança da Ordem do Submundo, mesmo sabendo que essa posição de líder das sombras será extinta. É aí que entra a genialidade do Prota. Ele pretende reformular a Ordem das Sombras para que volte a ser como era antes, ajudando o Império e ao mesmo tempo garantindo uma parceria com a família imperial. O imperador gosta tanto da ideia que já pergunta o que o Prota quer receber em troca, mas ele decide escolher isso depois. Com isso, suas missões são atualizadas. Enquanto isso, o último membro do time de pro players do Prota é anunciado, Sunny. No entanto, ela fica abalada com as críticas, pois muitos estão dizendo que ela é fraca. O Prota, sem hesitar, defende ela de todas as críticas, o que aquece seu coração. O Prota começa a vir a pensar em quem chamar para ajudá-lo na missão da Ordem das Sombras. Mas antes disso, como falta pouco tempo para o campeonato de pro players, ele decide fazer uma reunião com o time. Porém, antes disso, precisa resolver um problema no seu território. Apesar de tudo estar indo bem, com os cavaleiros de Kione protegendo a área e a equipe de construção Goldberg finalizando as obras, ainda falta um acampamento para os magos. Para resolver isso, ele chama Tang e sai para mostrar seu reino ao ursinho. No entanto, ao sair, percebe que ainda há muita destruição. O líder da Goldberg conversa com o Prota e pede a construção de uma torre de magos, mas ele responde que já estão sobrecarregados. O Prota não pode deixar isso acontecer, pois precisa de tudo pronto antes que a liga comece. Então ele e Tang começam a pressionar o construtor, que
motivado pelos petiscos do Tang, decide acelerar o trabalho. Por fim, o Prota vai atrás de Surfed para contratar magos para sua futura torre, mas Surfed afirma que não tem nenhum disponível. Sabendo que ele está mentindo, o Prota tenta suborná-lo, dizendo que encontrou Senu, o lugar que Surfed tanto procurava. Surfed já havia buscado por esse local por toda a parte sem sucesso, e ao ouvir isso, fica disposto a fazer qualquer coisa para obter essa informação, chegando até a oferecer magos de graça para o Prota. LeBron mostra o quão assustador o cavaleiro mais forte de Kione pode ser. O Prota vai até LeBron e entrega o livro das artes da sombra para que ele ensine essa habilidade aos cavaleiros de Kione. Como agora ele é o líder da seita das sombras, qualquer um que use essas artes poderá ficar sob seu comando. No entanto, LeBron aprende todas as técnicas em segundos e pede para o Prota tentar controlá-lo. Mesmo dando tudo de si, o Prota é subjugado pela aura devastadora do cavaleiro mais forte do reino. LeBron então diz que ensinará essas artes aos seus cavaleiros, o que deixa o Prota satisfeito, já que isso significa que ele terá um exército inteiro sob seu controle. Depois, ele vai para a reunião com os jogadores do seu time, agradece a todos por confiarem nele e declara que os levará ao topo do arena. O Prota também anuncia um treinamento de emergência, pois todos devem superar os jogadores profissionais do jogo em menos de 2 meses. O treino consiste basicamente no Prota descendo a porrada em todo mundo. Após a surra, um dos jogadores vai relatar ao seu mestre, Surfed, que se pergunta como o Prota conseguiu chegar até Senu. Então, um flashback revela o momento em que o Prota visitou o local que o mago sempre quis encontrar. Mas, ao chegar lá, se deparou com uma ilusão confusa. Um exército imenso surgindo à sua frente. O Prota terá que lutar contra o Imperador. Chegando na misteriosa escola de magia Senu, ele precisa passar por 3 testes para provar que é digno. O primeiro desafio é comandar um exército inteiro até a vitória em um campo de batalha. Tudo já começa mal quando um cavaleiro traz um cavalo para o Prota, mas ele não faz ideia de como controlá-lo. Então, ele invoca Tanguy para se comunicar com o cavalo, enquanto tenta comandar milhares de guerreiros. No entanto, tudo dá errado. Os guerreiros estão apavorados, e o Prota sente que precisa se impor como um verdadeiro líder, assim como LeBron fazia. Ele desce do cavalo e libera sua aura sobre todo o campo de batalha, causando medo e lentidão nos inimigos. Com um único corte, ele elimina 1/3 do exército adversário. Vendo isso, seus soldados ganham coragem e avançam contra os elfos, garantindo a vitória. O sistema avisa que ele passou no primeiro teste, recebendo uma tonelada de XP, títulos e maestria. Agora, o segundo teste exige que ele não supere a si mesmo, mas sim outra pessoa. Um clone perfeito surge diante dele. E então, da luz, aparece o primeiro imperador, o ser mais poderoso que já pisou no arena, para enfrentar o Prota.